Imagine a cena. Você está caminhando por uma estrada de terra no interior do Brasil, o céu já virou um breu profundo, e a única luz que resta é o brilho tímido da lua tentando escapar pelas nuvens. De repente, você ouve um canto longo, triste e quase humano ecoando no meio da mata, um lamento tão profundo que parece atravessar a alma de quem escuta. É nesse exato momento que nasce a sensação de que algo sobrenatural está observando, e é aí que começa a lenda do Urutau, o pássaro fantasma. Muitos moradores antigos juram que seu canto não é apenas um som da natureza, mas o choro de um espírito aprisionado entre dois mundos. E hoje, eu quero que você mergulhe comigo nessa história enigmática que mistura tristeza, mistério e um toque quase mágico, como se a floresta inteira respirasse junto com essa criatura silenciosa da noite. Para entender o Urutau, também chamado de Mãe da Lua, não basta apenas ouvir sobre ele. É preciso sentir o ambiente onde sua presença se manifesta. Dizem que quem escuta seu canto pela primeira vez sente um arrepio imediato subindo pela espinha, como se o próprio ar tivesse mudado de temperatura. A lenda conta que o som que o Urutau produz parece o lamento de uma mulher chorando distante, e por isso tantos acreditam que ele não é apenas um pássaro, mas uma entidade guardiã da noite. A própria postura do Urutau contribui para o mistério. Imóvel, perfeitamente camuflado no tronco das árvores, ele se confunde com o próprio ambiente, observando tudo sem jamais ser visto. É como se carregasse a sabedoria da mata e a tristeza de uma história antiga que a maioria das pessoas esqueceu, mas que insiste em se manifestar sempre que a noite cai. Reza a lenda que há muitos séculos, uma jovem indígena viveu um amor tão intenso quanto proibido. Seu coração era ligado ao de um guerreiro de outra tribo, e essa união era vista como uma afronta aos costumes de ambos os povos. Separados à força, ela vagava pelas noites, chorando enquanto tentava reencontrá-lo, e suas lágrimas fluíam como rios silenciosos pela floresta. Quando seu espírito não suportou mais tanta dor, dizem que a lua, comovida por sua tristeza, transformou-a no Urutau, para que ela pudesse cantar eternamente sua saudade. Desde então, seu canto ecoa como um pedido de ajuda, um chamado que atravessa o tempo. Algumas pessoas afirmam que ao ouvir esse lamento, conseguem sentir claramente o peso de um coração partido, como se a própria mata estivesse contando sua história por meio da voz desse pássaro fantasma. Moradores de regiões rurais garantem que o Urutau aparece principalmente em noites muito silenciosas, quando até o vento parece hesitar antes de tocar as folhas. Seu canto surge como um sussurro angustiado, que começa baixo e vai crescendo até parecer um gemido humano, daqueles que deixam qualquer pessoa imóvel. Quem cresceu ouvindo histórias da floresta sabe que nesses momentos, não se deve responder ao chamado, nem tentar imitar o som, porque a lenda avisa que isso atrai energias que não pertencem ao mundo dos vivos. É comum ouvir relatos de pessoas que ao tentarem seguir o canto, acabam completamente perdidas, como se fossem guiadas para outra dimensão. E é justamente essa mistura de som, sombra e encantamento que fez do Urutau uma das figuras mais temidas e respeitadas das lendas brasileiras. O comportamento real do Urutau só reforça a aura misteriosa que envolve sua lenda. Ele é um mestre da camuflagem, capaz de se misturar às árvores de um jeito tão perfeito que até os olhos mais atentos hesitam antes de perceber sua presença. Durante o dia, fica parado, como se fosse parte do tronco, imóvel por horas, observando o movimento ao redor. À noite, ganha vida e libera seu canto profundo, quase arrastado, que ajudou a alimentar sua fama sobrenatural. É como se a natureza tivesse criado esse ser para ser um guardião da escuridão, alguém que vigia, protege e lembra os humanos de que a mata tem seus próprios espíritos e segredos. Muitos estudiosos tentam explicar seu canto com argumentos biológicos, mas quem vive na mata garante que há algo mais profundo, algo que escapa à razão. Quando conversamos com pessoas mais velhas, especialmente aquelas que passaram a infância perto da floresta, ouvimos histórias marcantes sobre encontros inesperados com o Urutau. Um antigo morador de Goiás contou que certa noite, ao caminhar de volta para casa, ouviu um choro que parecia de uma criança perdida. Ele seguiu o som, acreditando que precisava ajudar, até perceber que estava andando em círculos e havia se afastado completamente do caminho. Ao olhar para uma árvore mais alta, viu o Urutau parado, olhando fixamente, como se soubesse que ele tinha sido enganado. O homem correu para casa apavorado, e até hoje afirma que a criatura queria apenas lembrá-lo de que nem todo chamado deve ser atendido. Esse tipo de relato reforça a sensação de que o Urutau é mais do que um pássaro. É um aviso. Outro ponto curioso é que muitas comunidades acreditam que o aparecimento do Urutau anuncia mudanças energéticas importantes.
Há quem diga que ouvir seu canto repetido durante vários dias seguidos é sinal de que alguém da região passará por uma grande transformação, seja espiritual, emocional ou até mesmo física. Algumas famílias costumam acender velas ou fazer orações pedindo proteção quando o som se intensifica, acreditando que ele pode estar avisando sobre uma presença espiritual próxima. Outros veem o urutau como um mensageiro entre mundos, capaz de perceber o que os humanos não veem, e por isso respeitam profundamente sua aparição. Para muitos, se a floresta tem um guardião silencioso, esse guardião é o urutau, sempre atento, sempre observando, sempre à espreita. Apesar de todo o temor, o urutau também é considerado um símbolo de proteção. Algumas tribos veem sua presença como uma bênção, acreditando que ele afasta espíritos mal intencionados e impede que viajantes solitários sejam atacados por forças desconhecidas. Para essas comunidades, o canto triste é, na verdade, uma forma de alertar e orientar aqueles que caminham a sós pela mata. Há relatos de caçadores que afirmam ter mudado de rota após ouvir o canto, e mais tarde, descobrirem que estavam prestes a entrar em áreas perigosas. Isso fez com que o urutau ganhasse status de guia espiritual, alguém que observa e ajuda, mesmo que sua aparência e seu som pareçam pertencer ao lado mais sombrio da floresta. O que torna essa lenda tão fascinante é a mistura de realidade e espiritualidade. O urutau existe de verdade, mas sua história ultrapassa o limite da biologia e mergulha no terreno do inexplicável. O lamento profundo, a postura imóvel, o olhar fixo e o hábito de aparecer em noites silenciosas criam um conjunto de características que alimentam o imaginário popular. Cada pessoa que ouve seu canto descreve a sensação de um jeito diferente, mas quase todas concordam em uma coisa: é impossível ignorá-lo. Ele desperta uma emoção que ninguém consegue explicar completamente, algo entre compaixão, medo e fascínio, como se o próprio espírito da floresta estivesse tentando se comunicar. Hoje, muitas pessoas que se interessam por lendas brasileiras procuram o urutau como se fosse um tesouro escondido na natureza. Alguns fotógrafos passam noites inteiras esperando encontrá-lo, guiados pelo canto que ecoa de longe. O mais curioso é que mesmo quando alguém consegue vê-lo, a sensação é de estar diante de algo sagrado, uma figura que carrega histórias antigas demais para serem ditas em voz alta. Seu olhar, sempre calmo e silencioso, parece atravessar o observador, como se sondasse suas intenções. E é justamente esse ar enigmático que mantém viva a crença de que o urutau não é apenas um pássaro, mas um espírito transformado. Alguns estudiosos da cultura indígena explicam que a lenda do urutau representa mais do que uma história sobrenatural. Ela simboliza a dor da separação, o respeito à natureza e a lembrança de que tudo na vida carrega um significado oculto. O canto triste seria uma metáfora para os sentimentos humanos que tentamos esconder, mas que acabam transbordando durante a noite, quando o silêncio amplifica o que guardamos no coração. Para muitos líderes espirituais, o urutau também representa o equilíbrio entre mundos, o físico e o espiritual, o visível e o invisível, o racional e o intuitivo. Por isso, sua imagem se tornou tão presente em rituais, pinturas e histórias contadas ao redor da fogueira. No entanto, há também relatos mais sombrios envolvendo o urutau, principalmente em regiões onde as pessoas acreditam fortemente em forças espirituais. Alguns dizem que quando seu canto soa muito mais intenso do que o normal, é sinal de que um espírito perdido está tentando se comunicar. Em histórias mais antigas, o urutau é descrito como um guardião do limiar entre os vivos e os mortos, responsável por conduzir almas que caminham sem destino. Essa versão reforça o medo que muitos sentem ao ouvi-lo, especialmente quem carrega algum tipo de energia pesada. Para essas pessoas, o canto do urutau pode ser um aviso de que é hora de se proteger espiritualmente. Mesmo com todas essas variações da lenda, uma coisa permanece constante: o urutau é uma figura de profundo mistério. Sua presença nunca passa despercebida, e seu canto continua ecoando como um lembrete de que nem tudo neste mundo pode ser explicado. Ele está sempre ali, silencioso, observando, como uma sombra viva da floresta. E é essa combinação de realidade e mito que mantém a lenda tão forte até hoje. Em muitos lugares, as pessoas ainda fazem o sinal da cruz, agradecem ou simplesmente param para ouvir, tentando decifrar o que aquele lamento realmente quer dizer. Agora que você conhece a história, quero que imagine novamente a cena inicial. A estrada escura, a lua tímida e o canto que ecoa na distância. Se algum dia você ouvir esse som, lembre-se de tudo que ele representa. Não é apenas um pássaro, é uma memória viva, uma ponte entre mundos, uma história que atravessa séculos. A lenda do urutau continua sendo uma das mais marcantes do folclore brasileiro justamente porque desperta emoções profundas.
E quando você menos espera, aquele canto triste pode tocar algo dentro de você, como se chamasse por sentimentos que estavam adormecidos. Antes de irmos, me conta aqui nos comentários. Você já ouviu o canto do urutau alguma vez? Já viveu algo misterioso na floresta ou em alguma área rural? Eu vou adorar saber suas histórias. E se você gostou dessa narrativa e quer que eu traga mais lendas brasileiras cheias de suspense, mistério e espiritualidade, já deixa o like porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita e se inscreve para não perder nenhum vídeo novo. Obrigado por assistir até aqui, e lembre-se, da próxima vez que a noite estiver silenciosa demais, talvez seja o urutau observando você do alto de uma árvore. Até o próximo vídeo.